Boa noite, irmãos. Que bom ver todo mundo. Espero que talvez mais alguns vão poder chegar daqui um pouco, mas dou graças ao Senhor por poder estar aqui com vocês. Eu nunca gostei muito dessas coisas, eu sinto muito. Mas às vezes tem que fazer mesmo para poder projetar um pouquinho melhor, um pouco mais a voz. A verdade é que a minha voz tem ficado um pouco mais fraquinha, que era na época que quando a gente morava aqui em Fortaleza. Naquela época eu não precisava de alto-falante, basicamente. Mas quando você passa dos 75, aí a voz começa a ficar um pouquinho mais fraquinha. Se Deus quiser, vamos continuar hoje à noite, só que vamos eu vou alterar o formato um pouco do nosso estudo, do jeito que fizemos ontem. Vamos fazer um pouco diferente hoje. Estou querendo dar a mais oportunidade para participar a vocês. Espero mais uma vez que vamos ter um número maior de pessoas daqui um pouco. Mas eu percebi ontem à noite que não estou aqui com marinheiros de primeira viagem, em termos de casamento. Vários de vocês poderiam estar aqui muito bem em frente e dando o mesmo material, o mesmo estudo que eu estou dando, por sua experiência, por seu conhecimento da Bíblia, etc. Então, agora vou alterar um pouco o formato para que todos possam sentir ou ter oportunidade para participar um pouco mais. Só que eu vou pedir que façamos comentários mais ou menos, como é que eu posso? Menor, exatamente. Mais curtos assim, justamente para dar oportunidade para que todos possam participar. Mas o que eu estava pensando, e vamos ter uma palavra de oração antes de começar o estudo, mas só explicando um pouco, o que estava pensando é que eu vou colocar o tema, a dica principal, que está aqui do lado esquerdo, e quero saber o que vocês entendem. Como é que isso aplica? O que é que isso tem a ver com o casamento? E talvez depois de 2 ou 3 pessoas comentarem, fazer um breve comentário, aí eu vou compartilhar o que eu também preparei e a gente vai seguindo em nosso estudo desta maneira. E veremos como funciona. Se não funciona assim como eu espero que vai funcionar, então eu posso voltar ao formato que usamos ontem, que seria mais eu falando e você escutando. Mas eu acho que melhor se todos participamos um pouquinho. Então vamos ter uma palavra de oração antes de começar realmente nosso estudo. Nosso Pai, nosso Deus, te damos graças, Senhor, neste momento. O Senhor é o Deus soberano, exaltado, onipotente, onisciente. O Senhor sabe tudo que passa em nossas vidas e damos graças a Ti, Senhor, que tem nos dado esta oportunidade para poder comunicar contigo, Senhor, sabendo que o Senhor ouve as nossas súplicas, ouve as nossas orações. Esteja conosco, Senhor, essa noite, que possamos aprender um pouco mais sobre como fortalecer os nossos casamentos. Queremos que os nossos casamentos sejam fortes, que glorifiquem a Ti, Senhor, que sejam um exemplo para os nossos filhos e netos, um exemplo para
a nossa comunidade, a nossa sociedade, para este país, que em tudo o Senhor Jesus será glorificado, o Senhor será glorificado. Esteja conosco, Senhor, durante este tempo. No nome de Cristo, rogamos. Amém. Ok, irmãos, falamos várias coisas ontem à noite e queria começar com esta dica, uma coisa que nós descobrimos depois de muitos anos de casamento, que quando você se sente bem, a comunicação sempre vai melhor entre um casal. Deixa eu começar falando um pouco sobre isso, depois vocês podem comentar. A boa comunicação entre um casal, a primeira coisa que sofre é a boa comunicação. Quando estamos exaustos e zangados, e irados e frustrados, etc., a boa comunicação começa a sofrer. Então, nós temos aprendido durante os anos que a melhor forma, mais profunda, quando estamos descansados, nos sentindo bem, física e emocionalmente, esta é a melhor forma para poder realmente ter boa comunicação. Não vivemos no mundo ideal, mas se temos alguma coisa importante para tratar, é melhor buscar um momento em que ambos estão descansados, ambos estão bem, e assim vamos poder comunicar melhor. Então, esta é a primeira dica que queria compartilhar com vocês esta noite, porque realmente é uma coisa que paga grandes dividendos em nossas vidas. Quando estamos cansados, frustrados, irados, geralmente a comunicação não vai bem. Então, é melhor esperar, buscar um momento que estamos nos sentindo melhor para poder comunicar. Agora, a segunda coisa que queria, e agora quero a sua participação. Ninguém tem o direito de conhecer você melhor do que a sua esposa ou seu esposo. Ninguém tem o direito de me conhecer, ou tinha melhor o direito de me conhecer melhor do que a minha esposa. Vocês acham que isso é importante ou não? Que o esposo realmente conhece sua esposa, a esposa realmente conhece seu esposo, e que ninguém tem um direito maior do que os cônjuges nesta área. Alguém gostaria de comentar um pouco sobre isto, a importância de nos conhecer bem? Deixe-me acrescentar mais uma coisa. Não é raro hoje em dia que as pessoas em nosso trabalho, os nossos vizinhos, os nossos familiares, sabem mais sobre as nossas, talvez, certas coisas pessoais, certas coisas muito entre o casal, sabem mais do que os próprios o cônjuge sabe. Quer dizer, algumas pessoas, vizinhos, talvez sabem mais do que o esposo sabe daquilo que sua esposa está passando. No trabalho, talvez algumas pessoas lá estão sabendo mais sobre a sua vida do que a sua própria esposa, porque não nos abrimos. Será que é importante isto para fortalecer os nossos casamentos, que haja uma comunicação forte entre o marido e a mulher? E o que é que a Bíblia nos ensina sobre isto? Alguém quer comentar? Assim, estamos começando, eu sei que está um pouco
frio ainda, não entramos ainda bem na coisa, mas alguém quer comentar rapidamente alguma coisa? O que é que a Bíblia nos ensina? Quando os dois se unem, se casam, o que acontece? Torna um. Torna um. Deixamos de ser duas e somos uma só carne. O que quer dizer isto? O que afeta um, afeta o outro. Então, ninguém tem o direito de conhecer melhor a minha esposa do que eu. Devemos então mostrar ou buscar essa intimidade de comunicação entre marido e esposa. Vivemos numa geração que mais de 50% dos casamentos terminam em divórcio ou abandono. É uma realidade que é cada vez mais raro irmãos crescerem com ambos pais biológicos. E há muitas razões para isto, mas uma das razões é que falta muitas vezes uma comunicação mais íntima, mais chegada entre os próprios cônjuges. Muitos casais levam vidas separadas, sem passar muito tempo juntos, sem conectar num nível emocional profundo. Cada um lutando com seus problemas, dificuldades, desafios, depressão, sozinho. É um pouco como dois barcos que estão passando na noite despercebidos. Não sei exatamente. Então, como estava dizendo, às vezes colegas de trabalho, vizinhos, amigos ou certos membros da família nos conhecem melhor do que os nossos cônjuges, pelo menos em certas áreas. Mas não é assim, irmãos, que a Bíblia nos ensina. Como foi mencionado, a Bíblia nos ensina que realmente, quando nos unimos, já não somos mais dois, somos uma só carne. O que afeta um, afeta o outro. Então deve haver comunicação íntima entre os dois. Ninguém tem direito de conhecer a mim melhor que a minha própria esposa e vice-versa. Um ponto muito importante. Reafirmar o nosso amor e carinho, especialmente na presença dos nossos filhos. Será que isso tem alguma importância? Que os nossos filhos possam ver seus pais mostrando carinho, usando palavras positivas, demonstrando seu amor. É importante para os nossos filhos isto? E por quê? Se é importante, por quê é importante? Alguém quer compartilhar alguma observação nesta área? Boa noite. Sim, irmão. Ok. Exatamente. Na realidade, o lar é uma escola para os nossos filhos. Eles vão copiar muita coisa que estão vendo. Melhor usar essa. Até melhor, eu gosto melhor. Está aqui, excelente.
Realmente, o lar é uma escola. E o que os nossos filhos estão vendo entre os seus pais, eles mesmos vão crescer pensando, é isso. Casamento é isso. Agora, se eles estão vendo um exemplo positivo, eles estão vendo carinho, eles estão vendo paciência, eles estão vendo respeito, etc. Assim, eles vão crescer pensando, ok, é isso. Este é um lar cristão. Assim deve ser. Então, é muito importante que os nossos filhos vejam este carinho entre nós, porque eles vão crescer. Deixa eu passar um pouco mais adiante. Uma coisa interessante, durante quase os 50 anos que estava casado com a dona Elizabeth, a minha esposa, nós decidimos logo no começo, quando comunicávamos por telefone, a gente sempre terminaria a conversa, te amo. E se falávamos uma vez durante o dia, terminávamos ela dizendo, eu dizendo, te amo, meu bem, te amo também. Se falávamos 5 vezes durante o dia, que não era tão comum, mas de vez em quando, cada vez que terminávamos a conversa com essas palavras, te amo, e ela dizendo a mesma. Nunca cansamos de ouvir estas palavras, e é um exemplo de como a gente estava tentando mostrar carinho um ao outro, e os nossos filhos muitas vezes nos ouviam, não é? Falando no telefone e terminando a conversa, te amo, meu bem. Então esta é uma outra dica, eu acho muito importante, uma coisa positiva, uma coisa pequena, mas que ajuda e se torna uma coisa, os nossos casamentos, mas se torna uma coisa muito grande na vida dos nossos filhos. A casa em que há muita gritaria, muita tensão, falta de respeito, os nossos filhos vão aprender disto. É isso que assim eles vão entender que é o casamento. Mas a casa em que há respeito, carinho, amor, paciência, tudo isto vai abençoar os nossos filhos. Então é muito importante que não cansemos de dizer estas palavras e mostrar este carinho para os nossos filhos. O tom da nossa voz é muito importante. O tom de voz é muito importante em nossas conversas. Por quê? Por que você acha que o tom de voz é importante? Ok? Mostra a atenção ou atenção. Ok, exato. Se eu começo a gritar com alguém, vai ser um pouco difícil para aquela pessoa ouvir o que eu tenho para dizer, não é verdade? Se eu começar a gritar para minha esposa, ela vai ficar talvez assim, talvez ela até queira gritar de volta, mas não é. O tom da voz é tão importante quanto a própria mensagem. Tão importante quanto aquilo que estamos querendo dizer. Então, se eu estou querendo dizer algo à minha esposa importante, devo buscar um tom que ela pode me escutar, que ela pode realmente ouvir o que eu estou tentando dizer. E sabe que hoje em dia
Todo mundo se comunica por por texto, não é? É uma coisa muito comum. Os jovens, especialmente, já não têm quase mais o costume de falar. Às vezes tem um jovem aqui e outro jovem ali, e em vez de falar, estão mandando um texto um ao outro. Mas, eu não estou dizendo que é totalmente errado isso, mas a verdade é que no texto você perde muita coisa, você perde a parte emocional da mensagem que você está mandando. E é um pouco assim na comunicação entre casais. Às vezes a nossa comunicação se torna uma coisa seca, uma coisa sem a parte emocional. Devemos falar da maneira que a outra pessoa possa nos ajudar. Uma outra coisa que é muito importante: Deus ainda não terminou comigo, ou não terminou conosco. O que é que você acha como é que você entende essas palavras? Deus ainda não terminou comigo. Como se aplica a um casamento? Alguém tem uma ideia? Por que seria importante compreender que Deus ainda não terminou comigo? Deus ainda não terminou com a minha esposa. Diga. Uhum. Obrigado. Realmente. E eu acrescentaria, talvez, que às vezes ficamos decepcionados, desapontados, tristes conosco mesmos, não é? Porque sabemos que ainda não chegamos aonde queremos chegar, em termos do casamento, em termos do nosso crescimento espiritual, do nosso relacionamento como cristãos. Mas eu não devo cair na depressão. Devo entender que Deus ainda não terminou comigo, não é? Ele ainda está fazendo a sua obra na minha vida. E não devo também ficar muito triste e decepcionado quando vejo os defeitos da minha esposa. Ele ainda não terminou com ela. Ela também está crescendo ainda no Senhor. Sabe que na carta de Daniel, o grande profeta do Velho Testamento, ele nos conta nos fala sobre uma visão recebida de Deus de uma enorme estátua. E esta estátua tinha uma cabeça de ouro puro, você lembra? E tinha o peito e os braços de prata. E tinha o ventre e os quadris de bronze. E as pernas eram de ferro. E os pés eram parte de ferro e parte de barro. Sabe que esta visão ilustra muito bem, eu acho, como é o ser humano.
como é o ser humano. Há aspectos de nossas personalidades que são ouro puro. São aquelas coisas bonitas, realmente, de cada pessoa. São aquelas características e qualidades que atraíram os nossos cônjuges de início. Há outros elementos, outras qualidades que não são tão boas, mas são suportáveis. Eu tenho percebido isto sobre a minha esposa, não gosto tanto, mas aguento, aceito. Não é? E há aqueles aspectos de nossas personalidades que francamente não prestam, como os pés feitos de barro. Quer dizer, coisas que nem nós mesmos gostamos, nem nós mesmos estamos satisfeitos. Sabemos que ainda, mais uma vez, estamos longe daquilo que Deus quer de nós. Mas, mais uma vez, eu diria, lembra-se, Deus não terminou conosco. Deus não terminou comigo, com a minha esposa. Ele ainda está trabalhando para transformar o nosso caráter. É como um grande escultor que está esculpindo as nossas vidas, tirando as partes que não prestam, deixando só o que realmente presta, porque o nosso Deus quer que sejamos de ouro puro. Não é? E é um processo. O crescimento do casamento é um processo. Não devemos nos desanimar por causa disto. Outro ponto muito interessante, que todos sabemos, mas nem sempre praticamos. Devemos orar todos os dias, especificamente e por nome, em favor do nosso cônjuge. O que você acha disto? Orar todos os dias, especificamente e por nome, em favor dos nossos cônjuges. O que vocês acham? É bom ou não? Ayrton, perdão. Amém. Um bom testemunho. Obrigado, irmão. Deus. Então. A presença de Deus na vida do casal. Isso
Amém, amém. Eu acho que realmente todos que têm se dedicado a orar juntos, todos os casais, constantemente, podem dar o mesmo testemunho, que Deus nos fortalece, nos ajuda, nos protege, nos guia. E voltando um pouco sobre essa ilustração da visão de Daniel, a estátua, você lembra também no livro de Daniel que os amigos dele que passaram pela fornalha, não é? Eu acho que é uma boa ilustração também. Deus não nos promete que nunca vamos passar pela fornalha, pelo fogo. Mas como foi o caso dos 3 amigos de Daniel, ele estará lá dentro, andando conosco através do fogo. E a oração é uma das maneiras que o nosso Senhor anda conosco durante as circunstâncias difíceis das nossas vidas, dia a dia. Então, se queremos fortalecer os nossos casamentos, que este é o tema que estamos falando, dicas, lições bíblicas para fortalecer o relacionamento, certamente esta oração entre o casal, deve fazer parte da nossa vida dia a dia. Oração é um privilégio tão importante. Como diz Tiago, em Tiago 5, versículo 16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante é aprender quando não sabemos dizer não. Temos que aprender a dizer não, às vezes, em nossos casamentos. Quando seria... E não estou pensando agora em coisas obviamente pecaminosas, que a Bíblia diz que não vamos seguir neste caminho. Estou pensando em coisas que não são necessariamente más em si. Mas mesmo essas coisas, às vezes temos que aprender a dizer não para o bem-estar do nosso casamento e para proteger os nossos casamentos. Como e quando são estas coisas? Coisas que não são negativas em si, que queria mencionar, mas coisas que invadem o espaço que pertence ao casal ou à família e começa a criar problemas e realmente nos prejudicar. Por exemplo, certos compromissos, certos eventos, certos trabalhos, às vezes esporte, praticando esporte, que tudo isso, nada disso é mal em si, mas se começa a afetar, roubar o tempo que pertence ao casal, ao casamento, então essas coisas que não são más em si, podem se transformar em coisas negativas. Temos que aprender a dizer não a estas coisas.
se queremos que o nosso casamento não sofra certas consequências. Diga. Exatamente. Amém. Excelente comentário, irmão. Exatamente, é um bom exemplo. Futebol é uma coisa excelente. E todos gostam de futebol praticamente. Mas há momentos em que temos que deixar isto a um lado para poder estar com as nossas famílias e cumprir os nossos compromissos para com a família. É tão difícil dizer não, às vezes. Outra coisa, e vamos depois disto, temos 5 minutos mais ou menos, aí a gente para um pequeno intervalo. Outra coisa importante, quando sempre queremos mais e melhor, isto também pode afetar, pode prejudicar os nossos casamentos, não é verdade? O espírito humano sempre quer mais e sempre quer melhor. Raramente estamos satisfeitos com aquilo que temos, mas o cristão tenta aprender, ou tem que aprender, aliás, a ficar satisfeito com aquilo que o Senhor nos dá. A atitude de sempre querer mais e melhor quase sempre prejudica os nossos casamentos. Paulo nos fala sobre esse perigo. Se lembra em 1 Timóteo 6 a 10. Quem é que tem a sua Bíblia? Daria para ler, irmão, 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Ele nos fala um pouco sobre este perigo de sempre querer mais. De 6 a 10. Obrigado, irmão. Então, realmente, esse espírito de sempre querer mais e melhor, dificilmente vai abençoar os nossos casamentos. Aliás, não vai abençoar os nossos casamentos. Certa vez, faz 40 anos, perguntaram para a pessoa que naquela época era a pessoa mais rica do mundo, João Paulo Getty, que era um bilionário, arquibilionário daquela época. Ainda seria hoje, se ele estivesse vivo, um dos homens mais ricos na face do planeta. Mas perguntaram para ele,
quando é suficiente? Quando é que você terá o suficiente? E ele respondeu, nunca, porque sempre vamos querer mais um, mais um, mais um dólar, mais um real, mais alguma coisa. Quer dizer, esta atitude de sempre querer mais e mais e melhor é uma coisa que realmente nos prejudica, espiritualmente falando, e prejudica também os nossos casamentos. Devemos aprender a desenvolver o espírito de gratidão e contentamento, se queremos realmente ter casamentos felizes. Irmãos, dou graças por sua paciência. Como mencionei, realmente estou um pouco enferrujado depois de tantos anos fora do Brasil. Mas eu sinto honrado em estar aqui com vocês. Está dando para ouvir? Está dando mais ou menos? Ok. Eu acho que está faltando... Não sei se eles vão... Ayrton, será que está funcionando a tela, a projeção? Ok, perfeito. Então, o que é que estamos tentando fazer? Estamos falando sobre dicas, lições, observações, experiências, que ao longo de mais de 50 anos, coisas que me ajudaram, que nos ajudaram em nosso casamento. Não que nós tivéssemos um casamento perfeito. Não existe casamento perfeito, como não existe cristão perfeito. Mas existem casamentos sólidos. Casamentos em que realmente há compromisso um ao outro e, sobretudo, ao nosso Deus. E essas são algumas das coisas que nós, pelo menos, percebemos ao longo dos anos. Como mencionei para alguns de vocês, quando eu estava terminando cada parte, uma parte nova desta lição, dessas lições, levava para Elizabeth e compartilhava com ela, e ela também me ajudava. Então, ela não está aqui fisicamente hoje à noite, mas ela está aqui entre nós ainda, porque ajudou com a preparação destas lições. Uma outra dica que eu queria compartilhar com vocês é esta aqui, que não há qualidade de relacionamento em um casal se não há quantidade. A nossa cultura nos ensina e nos vende realmente uma grande ilusão. Diz algo mais ou menos assim: não importa a quantidade de tempo num relacionamento, o que importa é a qualidade. Bem, tem um pouco de verdade isto, mas para ter qualidade, temos que ter quantidade. Absolutamente não há como ter qualidade se não há quantidade. Geralmente as pessoas que falam assim estão tentando se justificar do pouco tempo que elas gastam junto às suas famílias, esposas, etc. Querem justificar sua ausência dos eventos, das festas, dos momentos importantes da vida de sua família, dizendo, bem, realmente não é a quantidade do tempo que estamos juntos, é a qualidade do tempo. Mas a verdade nua e crua é que isto é pura ilusão. Sem quantidade não há qualidade. Se você não acredita, pergunta para uma esposa, por exemplo, de uma dessas pessoas cujo marido quase nunca está em casa durante as ocasiões especiais, aniversários e outras festas importantes da família, etc. Eu acho que ela vai dizer, não,
a quantidade é importante. A quantidade é importante para ter qualidade. A maior dádiva que você pode dar à sua família é seu tempo. Eu acho que estou falando mais a nós, maridos, neste momento. A esposa também pode aplicar, mas nós, maridos, que mais pecamos nesta área. Trabalhamos fora, gostamos de futebol, temos atividades na igreja e uma série de coisas. E temos que medir bem. Para que haja quantidade de tempo suficiente para que tenha qualidade de relacionamento. E esta é uma grande dádiva que podemos dar às nossas famílias, que é o nosso tempo. Uma outra dica que eu gostaria de compartilhar esta noite: a comunicação inadequada, até desagradável, é inevitável num casamento. Quer dizer, não existe casamento perfeito, não existe comunicação perfeita. Virão momentos quando a nossa comunicação realmente não é apropriada. E quando as palavras, a gente falamos um pouco ontem à noite, quando falamos e já queremos trazer de volta essas palavras, mas já não podemos. Já é tarde demais. Machucamos com as nossas palavras. E geralmente é a pessoa que mais amamos. Se pudéssemos apagar aquelas palavras, o faríamos, mas não é possível. Então, a comunicação desagradável vai acontecer. E é exatamente por isso que a Bíblia nos fala tanto de perdão, não é? De perdão. Porque quando machucamos com as nossas palavras, então temos que buscar a humildade de pedir perdão para aquilo. E também temos que ter a humildade de perdoar. É pedir perdão e perdoar quando sentimos ofendidos, insultados, etc. Os casamentos mais saudáveis, fortes, maduros, são aqueles em que ambos têm aprendido a pedir perdão e perdoar. Muito importante isto. Uma outra coisa muito importante: devemos nos enfocar ou olhar as virtudes e não as deficiências em nosso relacionamento como casais. Todos temos virtudes, todos temos deficiências. A questão é com que olhos vou ver a minha esposa, meu esposo. Vou concentrar-me nas suas virtudes ou vou concentrar-me nas suas deficiências? É um pouco como aquele famoso copo de água pela metade. Este copo de água está cheio pela metade ou está vazio pela metade? Uma grande diferença, não é? Às vezes passamos a vida olhando aos nossos cônjuges de uma forma negativa. É como o copo vazio pela metade. Quando, na realidade, deveríamos pensar, não, este copo está cheio pela metade. E ver a coisa positiva. Devemos nos enfocar nas virtudes e não nas deficiências. E as consequências disto são realmente muito, muito, muito grandes.
Quando eu vejo principalmente as qualidades da minha esposa, eu vejo a sua beleza, eu vejo a sua preciosidade, eu vejo as mesmas qualidades que via no começo, que me atraía a ela. Quando eu vejo principalmente os defeitos e as imperfeições, eu posso começar a sentir até repugnância do meu cônjuge, que seria uma coisa muito, muito triste, verdade? Então devemos nos enfocar nas virtudes e não devemos jamais perder de vista que o nosso Deus, como mencionamos antes, não terminou conosco. Ele ainda está trabalhando e nem com ela, nem com ela. Mencionamos ontem à noite, se tivéssemos um casal aqui de 50 anos, 60 anos de casamento, e eles estavam sentados juntos, e talvez até de mãos dadas, a gente sentiria logo que ainda existe este amor todo especial, este carinho todo especial entre estas duas pessoas. E se você perguntasse para elas, sem dúvida elas nos diriam que depois de todos estes anos, ainda se veem um ao outro como bonito, como precioso, como desejável, como uma bênção de Deus. Este deve ser o nosso alvo. O nosso alvo como casais cristãos. Com o passar do ano, enfocamos nas virtudes e seguimos valorizando os nossos cônjuges durante toda a vida. Agora, uma outra dica seria que a queixa constante enfraquece num lar. O que vocês acham? É verdade ou não? A queixa constante enfraquece o casamento e o ambiente do lar. Alguém quer pensar, talvez, comentar um pouquinho sobre isso? Anisa? Aham. É uma goteira que está... Pois é. Em Provérbios. Mas alguém queria pensar e comentar sobre isto. A queixa constante enfraquece. É o homem ou a mulher, exatamente. Ok. Sim. Aham. Pois é. Exatamente. Obrigado, irmão. Então, obrigado, irmão. Bom comentário. Sim, irmão. Aham.
Obrigado, irmão. Bom comentário. Aham, aham. Temos que saber a hora e o momento apropriado para falar certas coisas, não é? Não quer dizer que nunca vamos nos discordar de alguma maneira, que não vamos ter que buscar uma solução, mas estamos falando sobre aquela a queixa constante, ambiente pesado dentro de um lar. Isto realmente acaba, a gente acaba sentindo como se estivesse carregando uma pedra nas costas, não é? Ou nos ombros. E a verdade em todos os aspectos da vida, como o irmão mencionou. O patrão que só reclama a seus empregados, não é? Só reclama. Nunca é feito, as coisas nunca são feitas direito, não é? Só reclama. Logo, ele perde o respeito dos próprios empregados, não é verdade? O treinador de um time de futebol, que mais uma vez, as coisas nunca são feitas como ele quer. Ele está sempre chamando a atenção. Hipercrítico. Vai perder o respeito também dos jogadores. Não quer dizer que, logicamente, ele está lá para ajudá-los a melhorar, etc. Mas há uma diferença entre este espírito hipercrítico, que esta queixa constante, que não reconhece o bom, não reconhece as coisas boas, só vê as coisas negativas, não é? Isto afeta, prejudica o ambiente em nossos lares e devemos evitar isto. Pois é, fica ruim. Amém. Amém. Então, a queixa constante é uma coisa que devemos evitar. Eu queria mencionar Filipenses 4, 6 a 8. Eu acho que Paulo nos dá aqui o remédio para um ambiente pesado, o remédio para essas queixas constantes, reclamações constantes, para não criar um ambiente pesado, negativo em nossos lares. Paulo diz em Filipenses 4, conhecemos a passagem, mas isto se aplica tão bem aos nossos casamentos e aos nossos lares. Diz, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se nós estamos nos alimentando, estamos colocando em nossas mentes coisas boas, verdadeiras, nobres, puras, amáveis, excelentes, etc., qual será o resultado? Como isso afetará o ambiente em nossos lares e os nossos casamentos? Só pode nos abençoar, porque estamos colocando coisas positivas e boas e verdadeiras, coisas de Deus. Então isso vai nos ajudar a tratar um ao outro melhor e não ficar só vendo o lado negativo, só nos queixando, só reclamando. Vamos ver o lado positivo dos nossos esposos e das nossas esposas. A queixa constante é um veneno, é uma goteira, como o irmão estava citando Provérbios, é uma coisa que
drip, 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 assim, que acaba prejudicando os nossos casamentos. Como coloquei aqui, se agirmos desta maneira, nos alimentando de coisas positivas, expressando mais positivas que negativas, se agirmos desta maneira, veremos o nosso casamento renascer, se transformando de uma erva daninha em uma flor extraordinária. E é isso que todos nós queremos, não é verdade? Quando as nossas palavras e ações se contradizem, quando as nossas palavras e ações se contradizem, sempre, sempre, sempre as nossas ações falam mais alto que as nossas palavras. Palavras são poderosas. Falamos um pouco sobre isso ontem à noite. Com as palavras podemos machucar, podemos rachar, podemos ferir o coração. Palavras são muito poderosas, mas as nossas ações são ainda mais poderosas. Ainda mais poderosas. Às vezes ouvimos pessoas reclamando, dizendo: olha, ele diz, mas não faz. Ou ela diz, mas não faz. Promete, mas não cumpre. É muito importante que as nossas, tanto como possível, que as nossas ações estejam sintonizadas com as nossas palavras, para termos casais, um casamento como o Senhor quer. Jesus mesmo disse: a árvore boa dá bom fruto. É uma árvore ruim, dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Então, as nossas boas ações são realmente o que prova o que está em nossos corações e falam muito alto. Devemos nos disciplinar para sermos pessoas que vivem a nossa fé. Uma fé que produz bons frutos em nossas vidas. Que as nossas ações falam mais alto que as nossas palavras. Se eu prometo uma coisa à minha esposa, devo fazer o máximo possível para cumprir esta promessa. Não é verdade? Talvez em algum momento não será possível, mas se possível, devo cumprir a minha palavra à minha esposa e vice-versa. Já falamos um pouco sobre isto, mas o casamento cristão pode ficar mais doce, melhor com o passar dos anos. Mencionamos este casal de idade que na medida em que o Senhor está nos transformando, então este relacionamento também se transforma e continua crescendo cada vez mais. Uma relação crescente. Quando há paciência e perdão, o relacionamento torna mais doce com o passar dos anos. E tudo isto é simplesmente a evidência do que a Bíblia chama de amor. E o verdadeiro amor, como é que Paulo diz em 1 Coríntios 13, nunca termina. Então eu acho que para nós estas são verdades bíblicas muito, muito importantes e que não podemos esquecer. Tratar problemas de forma positiva. Como é que você entende esta frase? Tratar problemas que surgem entre nós em nosso casamento de forma positiva. Como podemos fazer isto?
Qual é a vantagem ou qual é a bênção em fazer isto? Tratar problemas de forma positiva. Alguém gostaria de, talvez, comentar? Ok. Tentar entender. Ok. Aham. Tudo que passamos, na realidade, o Senhor está tentando nos ensinar algo. Mesmo através dos problemas que passamos, dos desentendimentos que passamos como casais. Então, o que é que o Senhor está nos tentando ensinar? Quais são algumas das lições que o Senhor tenta nos ensinar através dos problemas que passamos às vezes como casais? Paciência, paciência. Oh, que lição importante. Perdão. Amém, amém. Perdão, paciência. O nosso Deus está lá tentando, está tocando na porta. Olha, aprenda isso, aprenda aquilo. Que mais? Amor ao próximo. Amém, amém. Que mais? Mais alguma coisa que você pode sentir que através dos problemas Deus está nos ensinando certas coisas. Ele está nos ensinando o que diz Paulo? Cada um não deve pensar só em seus interesses, mas nos interesses do seu próximo e deve valorizar o seu próximo mais que a si mesmo. Será que esta não é uma lição que podemos também aprender durante estes momentos? Exatamente. Deus está nos educando na vida real, não apenas de uma forma teórica, não é? Então, há muitas coisas que aprendemos através dos problemas, dos momentos difíceis, paciência, amor, realmente nos educando na vida real como ela é, valorizando o nosso próximo. Às vezes entendemos e sentimos melhor o nosso próprio egoísmo, não é? Estamos tendo um problema, de repente eu sinto, uau, na realidade eu estou tentando impor, eu estou tentando obrigar, em vez de entender e buscar um meio termo. A verdade é que só existem pessoas que fazem parte da solução ou parte do problema. E às vezes nos problemas entre nós casais, estamos fazendo parte do problema em vez de parte da solução. Então, Deus está nos educando, está nos ensinando, ajudando a entender. E através deste processo, podemos nos fortalecer, podemos nos aproximar. A verdade é que cada problema nos traz uma oportunidade. A oportunidade para buscar uma solução que ambos podem abraçar, em que não há nem sempre pensamos normalmente se há vencedor tem que haver perdedor, não é? Mas em Cristo não. Em nossos casamentos não. Ambos podemos sair vencedores, buscando uma solução que ambos podem aceitar e abraçar e seguir adiante. Uma coisa muito bonita, muito bonita. Diga.
Como é? Já viu alguém querer você? Eu acho que sim. Eu acho que sim, infelizmente. Às vezes nós queremos. Buscamos problemas. O problema pior, É. porque se você for prestar bem atenção, quando nós foi falado ontem aqui sobre a questão de nós não estávamos preparados para o casamento. Quem está preparado para o casamento? Ninguém. Vai saber o que é casamento depois que casa. Pois é. Pois é. Quando alguns que passam pelo aconselhamento, eles vão ouvir que vocês vão passar por dificuldades, problemas. Aí você pensa, o que vai ser o casamento? Então, eu quero esse problema também. Que ele venha. Pois é. Porque nós acreditamos que vamos enfrentar juntos esse problema. É. Vamos passar juntos. É. E se passamos juntos os nossos problemas, glória a Deus, realmente é assim que deve ser, não é? Assim que deve ser. Bem, então tratando problemas de forma positiva, muito, muito importante para os nossos casamentos. Outra coisa, quando passamos por problemas, percebemos melhor a nossa própria vaidade, às vezes, e o próprio egoísmo, e a nossa imaturidade. Quando passamos por problemas, aprendemos a entender melhor o ponto de vista do nosso cônjuge, se realmente estamos buscando uma solução a este problema. E como mencionamos, problemas podem nos levar a dedicar os nossos esforços juntos para buscar uma solução que ambos podem aceitar. E essa é uma coisa muito bonita. Quando você vê um casal que está enfrentando um problema real, verdadeiro, mas eles se sentam e conversam e oram, muitas vezes juntos, buscando uma solução para este problema real, que poderia realmente prejudicar o seu casamento. É coisa bonita, não é? Quando sai eles chegam a uma conclusão que ambos podem abraçar e ambos podem dizer amém. Obrigado, Senhor. Que coisa bonita. E este casamento que estamos falando, quando chega a esta concordância, fica mais forte. Fica mais forte. Isto nos fortalece cada vez que chegamos a uma conclusão juntos. Resolvemos um problema juntos. Temos como 10 minutos mais ou menos. Também queria mencionar que quando enfrentamos problemas, só existem duas opções. Ou deixar que o problema levante uma barreira, nos afaste um do outro. Esta é uma opção. Ou a segunda é que o problema nos aproxime um ao outro. Só existe. Se é um problema que não pode ser ignorado, é um problema real. Ou aquele problema vai nos aproximar ou vai nos afastar. Temos essas duas opções. E, logicamente, como cristãos, queremos que nos aproxime. O casamento bem-sucedido não é aquele casal que nunca teve um problema, mas que aprendeu como enfrentar os seus problemas e seus desafios de forma positiva. Esta é uma dica que eu gosto muito.
Talvez você já tenha ouvido esta frase: escolha bem as suas batalhas. O casal exitoso é o casal que tem aprendido a escolher bem as suas batalhas. Isto realmente reflete uma estratégia militar que eles ensinam nas escolas de guerra dos nossos militares. Escolher bem, aprender a escolher bem a sua batalha. Um exército tem recursos limitados, o tempo, energia, munição, número de soldados, etc. O bom comandante sempre calcula tudo isso com precisão antes da batalha começar. Nem toda batalha vale a pena. Ou exigiria um número grande demais de soldados e recursos, ou o recurso não contribuiria à vitória final da guerra, ou tiraria recursos de outras frentes mais importantes, etc. A mesma coisa acontece no casamento. Nem toda irritação, nem toda probleminha merece um bombardeio completo, uma guerra até a morte. Temos que escolher bem as nossas batalhas. Sempre haverá diferenças de ponto de vista entre o casal. Sempre haverá detalhes que irritam um ao outro. Mas nem toda batalha vale a pena. Há certas coisas simplesmente temos que aprender a tolerar um no outro. Há certas coisas que determinamos aguentar da parte do nosso cônjuge. A paciência é super importante na vida de todo casal. Eu conheço casais em que nem ele e nem ela estão dispostos a perder em nada, nunca. Quer dizer, qualquer coisa que surge, por menor que seja, se eles não estão de acordo sobre aquele ponto, eles estão dispostos a batalhar até o fim. Eu tenho uma filha, infelizmente, que agora já está amadurecendo-se, graças ao Senhor, mas ela passou um bom número de anos, e ela e seu esposo, seu marido, ele tinha o mesmo gênio. Eles não estavam dispostos a deixar nada passar. Tolerar absolutamente nada. Brigavam constantemente por causa disto. Devemos aprender a escolher bem as nossas batalhas. Nem tudo, irmãos, nem tudo é uma questão de vida ou morte. E como cristãos, devemos aprender com a paciência a tolerar muitas coisas da parte do nosso cônjuge. Bem, o DNA, mencionar esta última, eu acho que vamos terminar aqui. O DNA não se apaga quando casamos. Quer dizer, e essa é uma verdade super importante. Não perdemos ou abandonamos nossa individualidade simplesmente porque casamos. O gênio continua o mesmo depois de casar que era antes de casar. É verdade que às olhos do Senhor, quando dois solteiros se casam, eles deixam de ser dois. Agora são uma só carne. Mas isso não quer dizer que
eles deixam mais uma vez de ter o mesmo gênio, a mesma personalidade, etc., depois de se casar. Somente a morte física deve separá-los. Eles agora são companheiros para todos os momentos da vida, mas são duas pessoas distintas. Cada cônjuge continua sendo um indivíduo com as mesmas características que tinha antes de casar-se. É por isso que falamos tanto da importância de não correr durante o tempo do noviazgo. Senão pode exagerar a importância de conhecer bem o seu noivo, sua noiva, antes de casar-se. Suas características não vão desaparecer simplesmente de um dia para outro. Nós, casados, já sabemos, já hemos experimentado isso, não é verdade? Vão ter as mesmas atitudes, as mesmas virtudes, as mesmas debilidades depois de casar. Os seus pontos fortes, a sua ética de trabalho, a sua higiene pessoal, seus hábitos pessoais, suas comidas favoritas, seus amigos, seus esportes favoritos, suas formas de lazer. Tudo isto vai continuar depois de casar. E nós temos que decidir então quais são as coisas que gostamos no outro e que pelo menos podemos tolerar no outro. Também, outro ponto, não devemos pensar que vamos transformar o nosso sapo em príncipe depois do casamento. Ninguém gosta de sentir que está sendo manipulado, não é verdade? Ok. Bem, irmãos, eu acho que nós vamos parar aqui para hoje e amanhã a gente segue adiante. Muito obrigado mais uma vez. Com licença. Muito obrigado a sua paciência, a sua participação. Eu não estou satisfeito ainda com a qualidade do nosso estudo por causa da minha parte, mas amanhã vamos seguir adiante e quem sabe a coisa vai melhorar um pouquinho mais. E mais uma vez, o meu objetivo, a minha esperança é que cada um de nós vai levar uma ou duas ou três coisas do nosso tempo juntos, do nosso estudo juntos, que será uma bênção para seu casamento, para seu relacionamento. E se nós conseguimos fazer isto, então eu acho que será tempo muito bem empregado. E muito obrigado por vocês, sua fé, sua perseverança, seu exemplo em Cristo, seus casamentos que estão firmes até agora. Siga adiante e amanhã vamos continuar em nosso estudo. Amém. Obrigado, Luiz. Vocês ouviram a deixa aí, não ouviram? Ele disse que amanhã vai melhorar. Imagine, né? Ó como amanhã eu quero estar aqui. Se vai melhorar mais do que isso, Luiz. Obrigado, irmão. Obrigado, viu? Tem sido uma bênção. Tem sido edificante. E a gente estava falando com o Ivan ali atrás, e eu sempre externo isso. Com certeza, todos nós temos o que aprender aqui. Ainda mais vindo de alguém que tem um lastro de experiência. Eu espero chegar na sua idade, se Deus me permitir, e poder transferir para alguém, ajudar alguns casais com experiência. E você tem feito isso, Deus tem lhe usado para isso, e nós aqui somos muito gratos por tudo isso. Que Deus continue te abençoando, te dando energia. Amanhã o dia é longo.
A gente providenciou a cadeira para ele para isso, para não desgastar aqui o nosso preletor, né? Mas muito obrigado, irmãos. Em relação a amanhã, se você não deu o nome ainda, por favor dê. Nós já compramos o almoço de amanhã, tá? Então, gente, se você ainda vai, se você não deu e vai vir, dê o seu nome. E se você deu o nome, por favor, venha, porque a sua boia já vai estar preparada. E nós não somos daqueles que desperdiçam alimentos. Não é que eu vou comer o seu alimento, não. É que nós não queremos que ele seja desperdiçado. Então, por favor, fizemos a compra dos alimentos pensando na presença daqueles que deram o nome. Então, esteja aqui amanhã. Como ele falou, amanhã vai ser melhor. Amém? Então, vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Filho? Sim, o Natanael está pedindo que nós possamos novamente fazer uma foto oficial de hoje. Cada dia uma foto, que é para a gente estimular os irmãos a estarem presentes nesse momento, tá? Vamos orar. Deus querido, santo, bendito e eterno, obrigado, Deus, pela vida do teu servo Luiz, Kenlius, que tem, Deus, nos abençoado com o dom que o Senhor tem dado a ele, Deus, com a sua experiência, com a sua vivência, com a experiência com a sua esposa Elizabeth, a qual nós louvamos o teu nome também pela vida dela. Muito obrigado, Deus, por tudo. Abençoa, Deus, o restante desse encontro que teremos amanhã, segundo a tua vontade. Que o Senhor nos permita isso, porque como o Luiz falou aqui, eu não tenho dúvida, o Senhor amanhã irá nos abençoar muito mais com aquilo que Ele tem preparado, Pai. Obrigado, que o Senhor continue conduzindo, Deus, esses nossos encontros. Que o Senhor nos dê saúde, nos dê disposição, nos dê alegria, motivação, para estarmos novamente aqui, investindo naquilo que é o maior valor para a vida em sociedade, para o bem dessa nação, para o bem deste mundo, que é a família. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.